Pode ir. Vai ser fundão preto. Bom, pessoal, primeiramente um bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Lázaro Silva. Sou poeta MC, diretamente aqui da Casa do Artesão. Vamos estar falando um pouco da literatura de cordel. A literatura de cordel nada mais é do que uma manifestação popular surgida na região do Nordeste, onde vários poetas conseguem dar destaque à sua obra através do livreto. Mas sempre existiu a dificuldade do acesso à caneta e o papel. E aí o poeta começa a fazer suas músicas de forma cantada, até que chega um determinado tempo que o poeta consegue ter acesso à caneta e o papel, e aí começa a produzir suas poesias em formato de livreto. E esses livretos começam a ganhar destaques em feiras, sarais de poesias e onde o termo literatura de cordel surge no momento em que o poeta pega suas poesias e cria um varal literário, onde eles botam seus folhetos lá com as suas poesias para que as pessoas possam ter acesso a essas poesias. E aí começam a vender e se destacar. E aí a gente vai falar de um grande poeta, que é o João Cândido, que consegue trazer a sua poesia, a literatura marginal e também o renascentismo. O João Cândido, ele é avô de um dos grandes poetas da atualidade chamado Fábio Braza, que é cantor de rap, MC, e através de uma entrevista dele eu pude perceber que ele era neto do João Cândido quando ele faz essa entrevista. E foi um dos primeiros percussores, né, da literatura marginal no Brasil. O João Cândido, ele traz muito na sua poesia a questão do samba, do rap, e através da sua poesia a gente percebe a métrica, a rima e o flow. E ali é que surge o repente, que aí quando surge o repente a gente vai falar de Caju e Castanha, que são grandes autores que diretamente também fazem parte da literatura de cordel. Se você observar, na literatura de cordel ela é direta e objetiva. Já no repente é de resposta. Você pega o Caju e Castanha embolada no inferno, e aí você vai ver que lá tem um repente, um pandeiro, onde eles estão diretamente fazendo a rima, onde um vai e responde. E através daí é que surge as batalhas de rima do rap. Então tudo isso acaba meio que tendo a influência e bebendo um pouco da literatura de cordel. Eu mesmo vim conhecer a literatura de cordel muito tarde, porque devido os sarais que me proporcionaram esse conhecimento, a como fazer um livreto de poesia, um exemplo, na folha de papel A4. Se nos tempos de antigamente era difícil, nos de hoje também é difícil a publicação do livro. Porque, infelizmente, para você publicar um livro, você exige que tenha uma editora por trás de você, que tenha um selo ali, que é difícil a galera ter acesso a esse selo de qualidade. E aí muitos autores acabam não publicando o seu livro porque não tem acesso a como é que eu vou fazer um livro, como é que uma editora vai me publicar, sendo que eu não sou famoso no meio editorial. E aí muitos poetas acabam desistindo. Só que através daí começa a surgir a ideia de se fazer antologia poética. A antologia poética nada mais é do que você reunir vários autores e publicar um livro. E aí começa a ter fácil acesso à literatura. Eu lembro que em Salvador existem grandes editoras que, para poder sobreviver, começam a fazer antologia, onde reúne 10, 20 poetas e faz a publicação do livro. E aí, através dessa publicação, é que a gente começa a ganhar destaque. Hoje a galera tem mais acesso, né, a publicar suas poesias, porque existe um site chamado Recanto das Letras, onde lá você pode estar fazendo a sua publicação ali, você pode estar também buscando meios de conhecer outros autores. Hoje existem milhares de páginas no Facebook de poesia, de literatura, onde o público acaba tendo acesso diretamente a outros autores, conhecendo mais sobre projetos de poesia, seja no canal de YouTube, ou até mesmo nas páginas do Facebook, Instagram, lá você consegue. E o poeta, ele sempre está se renovando.
Eu vejo mesmo uma página que é a Garota do Papel, que é onde a menina escreve poesia através de folhas de guardanapo. E aí ela começa a divulgar sua poesia. E poesia nada mais é do que métrica, rima e uma conjuntura, né? Uma conjuntura muito importante. E aí a literatura de cordel ela vem surgir no Brasil a partir de 1930 a 1960. A escrita, né, ela é influenciada há muito tempo pela questão popular, onde a gente vai falar da nossa vivência, onde a pessoa acaba falando do seu pai, da sua mãe, ou de um caso que aconteceu na cidade onde mora. E aí começa a surgir a ideia de se criar esses livros. O termo cordel nada mais é do que uma manifestação popular artística, que a galera começa a se mobilizar e está fazendo essa arte surgir de modo pleno e vigoroso. Bom, e aí a gente vai fazer também um pouco de poesia para estar intercalando. A gente pega a poesia de hoje e a de antigamente. Hoje a gente está tendo muito destaque mais na poesia marginal, aonde tem vários autores que ele pegam e começam a escrever suas poesias. E nada mais é, né, do que começar fazendo uma poesia que chama assim, ó. Ela tem o dom da vida, que cura a doença, cicatriza a ferida, rainha soberana do lar, que soube me ensinar como na vida prosperar. Para mim é muito honrado falar dessa criatura que está sempre do meu lado. O tempo de dificuldade conseguimos vencer, não foi brincadeira não. Barraco de tauba, madeirite, papelão, anjo de luz que sempre me ensinou a plantar a paz e colher o amor. Meus vacilos me dá conselho, filho. Tem atitude de homem, o instinto de guerreiro. Aos 18 de idade, eu nunca estava só. Sempre bem acompanhado pelo amor de minha avó. Falei de todos, sem esquecer jamais do meu velho pai. Com tua atenção, completar meu coração, é nós, mãe, em qualquer situação. Luz do meu coração, diz pra mim que é razão. Fala que vai me entender, que eu fui feito por você. Bom, essa poesia eu resolvi fazer para minha mãe, porque a gente estava tendo um concurso de poesia na escola, onde você teria que estar escrevendo uma poesia para alguém. Eu falei, não, vou fazer uma poesia então para minha mãe. E aí eu fiquei em terceiro lugar nesse concurso de poesia. E a poesia, né, ela vem sempre ganhando destaque. Hoje em dia está mais forte o cenário poético, porque surge a ideia da produção de slam de poesia, que é campeonato, onde vários poetas se conhecem e começam a fazer a competição aonde surge a questão de um poeta estar ali no palco, sendo avaliado pelo jurado, onde sua poesia vai ter uma performance. E aí o poeta ele cria toda uma performance através da sua escrita. E a gente observa isso nos slams, como o slam da Guilhermina, que acontece em São Paulo, o slam da Onça, em Salvador, o sarau do Jaca, que acontece num bairro de Salvador chamado Cajazeira, o sarau Bairro da Paz Vive, que acontece no bairro da Paz, também localizado em Salvador, Bahia. E aí a gente vai falar um pouco desses sarais. Como é que surge os sarais dentro da periferia? Nada mais é do que uma manifestação que surge através da Cooperifa, que é feito pelo Nelson Maca, um também dos grandes percussores do hip hop, juntamente com o Sérgio Braz. O Sérgio Braz, ele que na verdade é o dono do Cooperifa, um grande escritor que tem suas poesias muito importantes. Ele tem uma poesia que chama Hugo e Eva Daninha, que ele relata a questão da política nessa poesia, e ele é bem direto na poesia. E aí a gente também tem o poeta Gog, que faz uma poesia só com a letra P, que é Brasil. Aí ele começa com a poesia dele, que é Paulo Pereira, profissão pedreiro. Passatempo predileto, pandeiro, parceiro, pandeiro. Preso passou pelos piores presídios. Aí você analisa. Que ele pega com P. Pare, pense, pergunte, por quê? Pela periferia pratica. Pânico, pólvora, primeira página, policial. Passou pelo plantão, pagou propina, policial. Político preso, parecia piada, parecia piada. Essa poesia dele é toda feita com a letra P. Aí já vem o Renan do Inquérito, que faz uma poesia só com a letra M, que é
Morou, Maré, Martini, Mil Maravilha, Maluquinho, Mofa, Meritíssimo Martela, Merece Merenda, Migalha, Muralha, Miojo, Matagal, Moquifo, Meramente, Maluco, Mataf, Maluf, Madame, Morou, Maré, Martini. E a poesia dele é tipo assim, toda com a letra P, a do Gog, e a do Renan do Inquérito, ele começa com a letra toda com a letra M. E aí você pega essa conjuntura de poesia, você vê que a rima, a métrica, tudo ali perfeitamente junto, sem fugir da temática, que é pegar e escrever tudo com a única letra. Aí você imagina como deve ser o processo de criação disso, dificultoso, onde você vai ter que seguir métrica, rima, sem fugir dessa questão. Mas falar de poesia, né? A gente vai muito mais além do que isso. A gente traz grandes autores que expressam a poesia popular brasileira. Se você for pegar na poesia popular brasileira, a gente vai partir de Caju e Castanha, onde já é a embolada, que ali está cantando em cima do som do pandeiro. E a embolada também serve como uma forma de poesia que vem através da literatura de cordel. O rap também vem através da literatura de cordel. E isso faz com que a cultura permaneça viva. E atualmente a gente vem ganhando mais força. Porque hoje, se você pegar no YouTube, você vai ver lá que a galera está fazendo poesia no YouTube diretamente, botando um celular e gravando seus vídeos e fazendo com que a poesia aconteça. E aí isso ganha força totalmente na sociedade. E a gente vai falar um pouco dessas poesias, como é o processo de criação delas. Nada mais é do que você pegar uma vivência, que nem eu peguei uma, a partir do momento que um irmão meu morre e começa a escrever aquilo ali. Que aí eu pego, né? Na calada da noite. Tudo pode acontecer. Onde filho chora e mãe não vê. Felizmente, não foi diferente. Aí o filho da favela, um mano da gente. Essa poesia eu relato um pouco, tipo assim, da violência policial sofrida na periferia, na primeira parte dela. E aí vem a segunda parte. Tinha vários sonhos para realizar, ver seu filho crescer, estudar, se formar. Mas o destino foi irônico e ali ele parou. As estrelas lhe cobriu. Hoje seu espírito descansa ao lado direito do Senhor. Sua mãe, muito triste, fez um lamento. Oh, meu Deus, eu não aguento, por tanto sofrimento. Aí a gente já parte a questão pessoal da mãe que perde o filho e está ali no momento de dor, que hoje é normal, infelizmente, dentro da periferia, a mãe que perde seu filho pela violência policial, que é predominante, né? Se você for fazer uma pesquisa, a quantidade de jovens que é morto na periferia é absurda pelo poder policial. E aí eu falo da dor da mãe, falo do sonho do cara que naquele momento foi paralisado devido à violência policial. E aí vem a segunda parte, que é: mãe, para de chorar, já estou em outros planos a descansar, ao som de harpa, querubins e anjos. Nessa parte, o que é que eu relato? Tipo assim, que ele já morreu e a mãe dele meio que tem um sonho e ele está falando diretamente com ela nesse sonho. Avisa para os meus manos poder se tocar. Essa onda de vida louca não vai adiantar. A partir desse sonho dela, ele já está dando um conselho, tipo assim, para os caras que andam junto com ele, os amigos da infância, entender que a vida da criminalidade só tem um caminho, né, cara? Que é a decepção, é o desespero da mãe, é a cadeia e o caixão. E aí vem a segunda parte. Avisa para os meus manos poder se tocar, que essa onda de vida louca não vai adiantar. Aí, parceiro, nada pude fazer quando vi a lágrima no seu rosto escorrer. Naquele recinto de dor e tristeza, Jesus também chorou, mas não se rendeu à besta. Bom, o que é que a gente está falando aí? Aí já parte de um conselho para uma pessoa que está totalmente tomada pela ira, pela revolta, e está querendo se vingar pela perda do irmão. E aí vem, através dessa poesia, o conselho de dizer que o melhor caminho, às vezes, não é a vingança. E aí não é, né, a vingança. Avisa para os meus manos poder se tocar, que essa onda de vida louca não vai adiantar. Aí, parceiro, nada pude fazer quando vi a lágrima no seu rosto escorrer. Naquele recinto de dor e tristeza, Jesus também chorou, mas não se rendeu à besta. E aí a gente já parte um pouco para meio que uma figura de linguagem. Eu já pego o relato da Bíblia, da questão do Jesus Cristo ser torturado e
ter que ir para a cruz com a mão cheia de prego, coroa de espinho, e não se vingou, tipo assim, de quem fez aquele mal. Então é meio que um conselho, tipo, que a vingança não é o melhor caminho. Se o próprio pai sofreu e não se vingou, por que a gente vai se vingar? Usar isso como uma forma de tentar amenizar a nossa dor, sendo que a vingança só gera ódio para outras pessoas. E aí a poesia ela fala disso, né? A vida para meus manos poder se tocar, a questão da vida louca não vale adiantar. Aí, parceiro, nada pude fazer, quando vi a lágrima no seu rosto escorrer. Naquele recinto de dor e tristeza, Jesus também chorou, mas não se rendeu à besta. Há de haver outra parte de conselho, que é, Jesus também chorou, mas não se rendeu à besta. Não se renda, irmão, ao sentimento de covardia, a como eu queria viver mais um dia, no berço da paz, no braço da calmaria. Saudade de ti, lembrança deseja a todos, muito amor no coração de quem vive no morro. E através daí a gente fala um pouco de periferia, de morro, que é o final da poesia. E essa poesia ela surge em meados de 2004, com um grupo de rap chamado Face Humana, onde a gente começa a criar um conjunto de músicas para poder lançar CD, videoclipe, e aonde eu tive diretamente o acesso ao hip hop com um mano lá chamado James, Biscuit, Miguel e Mel. Biscuit, Miguel e Mel, né? E aí esses caras, velho, é quem me traz a entender a importância de estar fazendo poesia diretamente na periferia. Foi através daí que eu consegui entender que só através da literatura era que eu poderia sobressair. Um cara de periferia, pobre, preto, que está à margem da sociedade, que não tinha interesse nenhum em estar estudando, começa a conhecer o hip hop e através do hip hop começa a dar passos fundos para a sua vida, tipo assim, começa a participar de sarais, começa a ir para debate em faculdade, começa a entender da importância dos movimentos. E aí a gente surge com a ideia de fazer um plano periférico dentro de uma periferia, onde a ideia é levar os sarais para as praças públicas, começar a fazer sarais, abordando a vida e o cotidiano do trabalhador. E aí a gente pega a vivência da periferia, faz os sarais, começa a fazer livreto e vender esses livretos. E aí é onde eu conheço um parceiro chamado Edson Júnior, de um curso de filosofia que surgia lá no Barbalho, que é um bairro de Salvador. E através desse curso a gente começa a bater papo, falar de poesia, se apresentar nesse curso lá que a gente fazia. E o professor tipo, meio que incentiva a gente. Só que o Edson ele já era um artista de longo tempo. Assim, o cara já tinha uma caminhada. E aí ele fala, pô, Lázaro, eu faço poesia dentro do ônibus. E aí eu fiquei pensando, né, quando ele me fala assim, faço poesia dentro do ônibus. Como seria a sensação de você, poeta, fazer poesia dentro do ônibus, diretamente com o público, tá relatando ali o cotidiano dele. E aí surge a ideia de eu pedir a ele para me levar um dia para poder conhecer. Pô, Edson, me leva então para me ver como é que faz poesia dentro do ônibus. E aí ele marca comigo, né, para fazer essas poesias dentro do coletivo. A gente vai, leva um pandeiro e começa a tocar o pandeiro, cantar umas músicas que relata, né, a realidade do povo lá. E aí ele canta, batendo no pandeiro, cantando, e aí eu entro com a poesia que é A Crise Chegou. Para mim, para você, para o motorista, para o cobrador, mas para Gedel não, hein? Gedel estava com as malas cheias de dinheiro, do meu dinheiro, do seu dinheiro. A mãe do pobre menino Gedel disse que ele tinha trauma psicológico. Agora você imagina seu José, que acorda às 3 da manhã, que bate cartão, ouve sermão de patrão. Agora, se fosse eu, tia, com aquelas malas cheias de dinheiro, no mínimo, ó, manhã me dava uma surra de cipó de nicuri. E dizia bem assim, ó, Lázaro, Lázaro, toma vergonha na cara, menino. Vai botar esse dinheiro aonde tu achou. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da merenda escolar. Pobres crianças que vão para a escola com fome, na esperança de achar uma merenda escolar. Quem sou eu para julgar Gedel Vieira Lima se ele não teve a mesma criação que a minha? Bom, como é que eu fiz essa poesia? A ideia dessa poesia era uma crítica política ao momento que a gente está vivendo em Salvador, onde surgiu, né, a questão da corrupção do Gedel Vieira Lima.
E o Gedel Vieira Lima nada mais é que um político que, infelizmente, rouba o dinheiro do povo e é encontrado dentro do seu apartamento, malas com milhares de dinheiro. E aí isso repercutiu muito. E aí eu pensei, pô, como é que eu vou levar isso para dentro do coletivo, que é os ônibus de Salvador, a gente chama de coletivo lá. E aí como é que leva isso para dentro do coletivo de uma forma também que não fique tão pesada para o público. E aí que surge a ideia de fazer a poesia cômica, onde a gente brinca um pouco com a questão política, meio com um tom de humor e a crítica diretamente. Quando a gente fala que a mãe do Gedel disse que ele tinha trauma psicológico, aí você imagina ser uma pessoa de periferia que está com aquelas malas de dinheiro, qual seria o álibi? A polícia diretamente ia prender, mas quando tipo assim, é o cenário político, a galera fala, tem trauma psicológico. E aí a gente traz isso para a poesia marginal, que é a crítica social através dela. Entre outras poesias que a gente vem construindo com a crítica, com humor e com teatro dentro dos coletivos. A gente brinca, tenta chamar a atenção do público, ao mesmo tempo dar risada e sair um pouco daquela monotonia de trabalho, casa. E aí é que surge a ideia de fazer poesia dentro dos ônibus através de um grupo, né, chamado Resistência Poética, que foi um dos percussores da poesia dentro dos coletivos de Salvador. E aí os caras começam a falar um pouco de literatura preta, que aí já vai partir para a questão de Conceição Evaristo, Vilma Reis, que são grandes autoras negras que fazem poesia sem fugir da sua diáspora. E aí elas começam a escrever poesias nesse ritmo. Resistência Poética é um grupo que vem com essa linguagem de tentar resgatar a cultura, juntamente com outro poeta chamado Giovanni Sobrevivente, que é autor de um dos grandes CDs chamado É Pouca Melanina, onde o seu próprio CD, por si só, já é uma aula de história. E através desse CD você observa a capa dele, que é cheia de figuras e personagens negras que fizeram revolução. Lá tem a foto de Malcolm X, tem a foto dos Panteras Negras, entre outros autores. O Giovanni Sobrevivente ele vem com a poesia crítica à questão do racismo, que é estrutural na mídia, e aí a poesia que ele faz lá é A Tia Anastácia Está Revoltada. Uma poesia muito importante, vou estar recitando ela aqui, que é para vocês poderem ver um pouco. Essa poesia é do Giovanni Sobrevivente, ele diz bem assim, hoje eu estava conversando com a tia Anastácia, e ela me disse que estava muito revoltada, porque ela cozinha e a dona Benta é que leva a medalha. Tia Anastácia está revoltada, tia Anastácia está revoltada, porque farinha de trigo tem que ser tia Anastácia e não dona Benta. E aí essa poesia, se você observar, ela é uma crítica, um contexto voltado para a questão preconceito que existe, né? E aí você pega, tipo assim, no sítio do Pica-Pau Amarelo, quem está cozinhando o tempo todo é a tia Anastácia. É quando a indústria vai produzir uma farinha, produz uma farinha com o nome Dona Benta. E aí o poeta teve essa sacada de pegar essa questão do preconceito que existiu ali e fazer a crítica através da sua poesia. Como tem outra que ele pega e faz outra crítica também ao próprio autor, Monteiro Lobato, que, tipo assim, foi um dos criadores do sítio do Pica-Pau Amarelo, aonde ele pega e deixa o Saci sem pernas. Tipo assim, o único personagem negro que tem nele sem perna é o Saci Pererê. E aí pega esse Saci Pererê, bota como se fosse um homem preto, que a todo momento tá ali traquinando, aprontando. E aí o Giovanni, ele vem com esse senso crítico no seu CD, Pouca Melanina. Eu peço para você que está assistindo essa live aí para dar uma pesquisada sobre lá o poeta Giovanni Sobrevivente e sobre o seu canal Coisa Forte Produções. Através desse canal é que surge também o Cine Debate nas praças públicas. O Giovanni nada mais é do que um militante que tem força em estar fazendo sua poesia marginal dentro das periferias sem fugir do contexto afro-brasileiro. E aí eu parabenizo ele por essa coragem, né, cara, de estar fazendo isso aí. O cara compra uma câmera, começa a pegar a questão da negritude e dar mais força ao público. Começa a produzir a galera que, tipo assim, não tem tanto destaque na mídia. E aí eu vou falar um pouco também do sarau. Como é que surge a ideia de fazer um sarau? A gente pensou lá na comunidade em fazer um sarau porque o índice de analfabetismo lá estava alta. E aí a gente veio com o senso crítico de fazer a primeira poesia dentro da escola, Mestre Paulo dos Anjos, que é um grande capoeirista que morreu.
E aí foi homenageado na escola lá do bairro com esse nome, né? Mestre Paulo dos Anjos. E aí a gente pede a diretora para estar fazendo o sarau lá dentro das escolas, que é uma forma também da comunidade conhecer o nosso trabalho. E aí a gente faz esse sarau na escola, só que aí depois parte o senso crítico de entender que na escola só quem vai assistir é os alunos. E aí a gente parte para a praça pública, uma praça chamada Praça do Popular, que é onde a gente se reúne de 15 em 15 para estar fazendo o sarau. E aí a gente faz esse sarau chamado Bairro da Paz Vive, onde a gente consegue reunir as pessoas da comunidade, cerca mais ou menos de umas 60 pessoas, onde a gente começa também a entender que dentro da comunidade existe outros artistas, existe a pessoa que dança, que é o dançarino ou a dançarina, existe o compositor que muitas das vezes faz sua música, só que não tem como apresentar. E aí a ideia do sarau é o quê? Um microfone aberto, onde o artista ele vai lá e apresenta. E a gente cria a questão da regra de dentro do sarau não poder avaliar o artista que está ali se apresentando. Porque quando você acaba avaliando uma pessoa que está se apresentando diretamente para o público, você gera um bloqueio nela. Então a gente começa a criar essa regra no sarau. Ah, a gente vai chamar aqui fulano de tal agora para se apresentar. E a galera começa a bater palma pro autor. Que é um incentivo, né, cara? Tipo assim, muita gente sai de outras comunidades para estar indo para esses sarais. E aí é um incentivo a Dona Maria, que é cozinheira, que está lá, às vezes, escrevendo sua poesia ou sua música, se apresentar em uma praça pública e ter um pouco do seu trabalho conhecido na comunidade. A gente pega e vem com esse encorpamento e depois a gente começa a fazer também o cine debate. O cine debate nada mais é do que a gente levar um data show com a praça pública, pegar um filme, abordar esse filme lá na praça pública, onde a gente assiste ele totalmente com o público, e depois a gente vem com o cine debate, que é discutir. Ah, o que é que esse filme fala? O que é que você gostou do filme? O que é que você achou ruim? Tipo assim, é o meio de despertar o senso crítico do público. E aí surge o cine debate, que foi uma ideia do Juventude Ativa, que é um grupo de jovens lá da comunidade que se reúne. E aí, a partir daí também surgiu outra ideia, juntamente com os colegas, chamado Biscuit, Danilo, Roque César, Elden Golden, entre outros que participaram dessa atividade, que é o Casulo Produção, que veio com a ideia de fazer um projeto de hip hop na escola. E aí você vê, a gente parte da literatura de cordel, que a gente começa a fazer os livretos dentro do ônibus, parte para o hip hop, para o cine debate, e agora a gente vem com o hip hop dentro das escolas públicas, onde a gente começa a ensinar o grafite, o rap, a questão da métrica. Ah, como é que eu vou construir uma rima? A gente pega aquele garoto que está lá na escola, muitas das vezes, com um índice baixíssimo, na questão, tipo assim, de estudar, que o moleque não está afim de estudar mesmo, e aí corre o risco de repetir de ano, leva esse projeto e ainda consegue fazer um resgate. Eu me senti, né, orgulhoso em estar fazendo esse projeto do hip hop na escola, porque foi uma forma de ajudar outros garotos da quebrada. Hoje a gente tem um menino lá, que ele foi nosso aluno, que o cara tá botando para lá no curso de robótica, tá aí estudando muito e construindo coisas maravilhosas, né? Ele está produzindo a questão de fazer um drone na comunidade. E isso aí foi me dando um encorpamento para poder ter uma visão crítica e social, através da poesia, através do hip hop. E a gente aí pensa em fundar Casulo Produção, um curso onde a gente começa a estudar a questão de análise da concorrência. Ah, quem são nossos concorrentes? Aí a gente, em vez de ficar nesse mecanismo de achar que a pessoa é nosso concorrente, a gente começa a fazer futuros parceiros, que é onde a gente começa a ir para outros bairros, saber quem são os artistas daquele bairro, para a gente fazer a parceria em estar fazendo os sarais. E aí surgem outros manos que fazem sarais, que muitas das vezes não tem a nossa estrutura, e a gente faz o quê? Pega uma caixa de som, que a gente tem um microfone, leva para outra comunidade e se reúne e começa a fazer esses sarais. A gente fez o primeiro sarau lá na onde eu moro, numa praça, e aí a gente fez esse sarau com uma mistura de rap e rock, que chamou, na verdade, era o Venha Pisar no Barro,
Foi a primeira edição feita com os manos, eu não pude participar. Aí teve essa edição onde surgiu um CD chamado Mentes que Cria, onde reúne 3 grupos de rap e faz esse CD. E através desse CD é que surge a ideia também de fazer o rock na área. Porque a gente tinha uma divisão meio que o rock com o rap. E aí a gente começa a trocar ideia com um parceiro chamado Rock César, e ele cola com nós na ideia do hip hop. A gente está fazendo o hip hop na escola, onde ele juntamente comigo eram as pessoas que faziam a questão da filmagem, ele editava, e aí a gente pega e faz essa parceria. E o hip hop na escola, na verdade, foi mais pelo empurrão nosso mesmo, porque a gente não tinha recurso nenhum do governo. E o que é que a gente fez? Pegou e começou a pedir no comércio do bairro. Tipo assim, ia no comércio, solicitava a questão de material para poder estar fazendo ali, né, as oficinas com os garotos, porque tinha as questões de grafite, tipo assim, fazer o grafite na parede, porque tinha as aulas de grafite. E aí nessas aulas de grafite a gente começou a entender que tinha muitos garotos que não sabiam ler ou que não entendiam o ABC de cor. O que é que a gente fez? Pegou o grafite todo e levou para eles fazer o ABC, onde eles iam criar apelidos para poder estar dando um nome, que é o nome artístico. E aí esses garotos pegavam esses apelidos, botavam no papel e começavam a entender um pouco de escrita. E aí a gente se reúne e pensa, pô, velho, a gente está sem recurso, como é que a gente vai chamar um professor que mora em outro bairro para estar vindo aqui ministrar uma aula dessa? E aí é que surge a ideia de ir para os comércios, tá pedindo ajuda. E aí eu agradeço a todos os comerciantes que ajudaram para poder a gente estar fazendo essas oficinas. A gente fez uma solicitação e muitos ajudaram. E aí a gente teve apoio também de outro colega chamado Planchete, que é um dos moradores da comunidade, quem foi que ajudou a gente a estar desenvolvendo a ideia lá. Porque, tipo assim, contribuiu diretamente. E eu também parabenizo o parceiro Danilo, que hoje está fazendo faculdade de geografia, né? Mas é um cara que sempre foi precursor da cultura hip hop no bairro da Paz, juntamente comigo, com o Biscuit, onde a gente passava horas e horas fazendo músicas e tentando gravar na casa de Biscuit. É uma longa história também, né? De montar a ideia do home studio, onde a gente ia para lá e gravava, masterizava as músicas e soltava no YouTube. E aí você vê como é que é a questão de uma pessoa que mora na periferia, que é artista. Sempre vem com a ideia de estar ali fazendo por si próprio a cultura existir sem desistir dela. Existe toda uma dificuldade, existe o senso crítico. Ah, mas isso não dá dinheiro, isso não está botando a comida na mesa, mas a vontade, às vezes, de ver seu trabalho realizado é o que faz com que a gente corresse atrás e fizesse isso. Eu lembro que o Biscuit pegou uma grana que tinha, começou a comprar equipamento e montou meio que um home studio na sua casa, onde a gente passava a maioria do tempo produzindo música, gravando mesmo, com a intenção, né, de viver da nossa arte. Aí o Danilo, juntamente comigo, também começa a fazer poesia dentro dos coletivos. Na verdade, Danilo começa primeiro do que eu a fazer poesia dentro dos coletivos. E aí é que surge a ideia de fazer uma parceria. Eu chamo para ele. E aí, Danilo, como é que você tá? Ah, velho, tô bem. E aí eu pergunto para ele, e aí, cara, tá fazendo o quê? Ele diz para mim, né? Não, eu tô fazendo poesia dentro dos coletivos. E aí eu já tinha ido a primeira vez com o parceiro Edson, só que pela questão de morar em bairro distante, meio que dificultava da gente trabalhar junto em um horário que ficasse bom para ambas as partes. A gente trabalha durante um período fazendo poesia dentro dos coletivos, eu e o Edson. E aí é onde eu conheço uma grande poetisa chamada Luiz Marques, que começa a fazer os livretos de poesias. E esses livretos ela faz, né, com as poesias dela de forma bem plena, com desenho ali, onde ela faz a própria capa. E capas importantes que trazem também não só a questão da linguagem artística, mas literária, através da capa, através do desenho. E aí eu vou e peço a ela, pô Luiz, tem como você, Luiz Marques, tem como você botar uma poesia minha num livreto seu? Aí reúne eu, ela, Edson e outra colega e faz esse livreto, tipo assim, eu mando uma poesia
a colega manda outra poesia, ela pega uma dela, pega uma do Edson, e aí a gente monta o livreto. E aí ela pega, me dá um livreto desse, eu começo a tirar xerox e vender dentro dos coletivos de Salvador e ganhar destaque, né? Tipo assim, porque eu comecei a vender apoio ali com o Edson, o livreto. Ah, velho, você pega a folha de papel, A4, que aí já é o próprio cordel, dobra ela no meio, e ali você pega a sua poesia escrita, bota ela ali e começa a tirar xerox dessa livreto e vender. E aí eu peço ajuda a um parceiro que chama Renato Bispo para poder criar um livreto com mais encorpamento. E aí é que eu crio o meu primeiro livreto, chamado ainda Sou Poesia, com foto, nome, rede social, já fica uma coisa mais destacada, né? E aí ele vai e me ajuda a fazer esse livreto do tamanho certinho ali. Eu começo a fazer esse livreto, tirar xerox e vender dentro dos coletivos. Pague quanto puder. A pessoa vai lá, paga o valor que quer no livreto. E eu começo a recitar dentro dos coletivos sozinho. E aí, quando eu começo a recitar sozinho, é que surge a ideia de saber quem é que na comunidade também está fazendo esse trabalho. E aí é onde é que eu vou e chamo o Danilo para a gente estar fechando essa parceria. E aí a gente fecha essa parceria de estar recitando dentro dos coletivos de 7 da manhã até as 2 da tarde, porque estudava à noite e aí não tinha como ficar mais tarde pela questão de estar fazendo o trabalho das escolas, o dever. E aí a gente começa a recitar de 7 às 2. E aí o Danilo entra meio que na faculdade, aí começa mais a se ocupar, porque é puxada a carga horária da faculdade. E aí eu começo a fazer poesia com outro parceiro, que é o Anderson, que é um dos parceiros que fiquei mais tempo, tipo assim, fazendo poesia junto dentro dos coletivos ali de Salvador. E aí o Anderson, ele chega e fala, não, vai embora colar. Só que já começa a me dar outro encorpamento, porque o Anderson, ele é ator e jornalista. O que é que aí ele começa a fazer? Velho, a gente acha que, na verdade, sugiro. Velho, eu acho que a gente tem que misturar um pouco de teatro dentro dos coletivos para poder chamar a atenção. Ah, tenta fazer isso aqui na poesia. Tenta, na hora que você for fazer uma frase, você dar uma pausa para poder chamar a atenção do público, brincar um pouco. E aí a gente começa a fazer essas poesias dentro dos coletivos, passar chapéu e ganhar dinheiro de fato. E aí é onde a gente começa a ter um pouco de destaque lá dentro dos ônibus. E os próprios motoristas às vezes chamavam a gente, ô poeta, entra aí para fazer poesia, não sei o quê. A gente vai, entra dentro desses coletivos, começa a fazer poesia e bater papo com o público, pegar amizade, aí outras pessoas chamam a gente, né? Pô, cara, você faz poesia, como é que faz para você fazer uma apresentação lá na escola onde eu trabalho? E aí surge a ideia da gente fazer essas poesias dentro de escola. E aí a gente começa a ir para algumas escolas fazer poesia. E aí a galera tipo, dá uma ajuda de custo, onde dá o transporte, dá um cachezinho com valor acessível. E a gente vai lá e faz essas poesias nas escolas públicas. E aí eu conheço outro escritor chamado Valdec Almeida de Jesus, que foi uma das pessoas que começou a me levar para os sarais. Eu não conhecia os sarais de Salvador. E aí ele começa a levar, né? A gente se conhece num projeto chamado Fala Escritor, que acontece no Shopping Guatemi, é um dos shoppings de Salvador grande, onde eles conseguiram ter acesso a esse espaço dentro do shopping. Já está fazendo um sarau. E aí eles criam um sarau chamado Fala Escritor. Esses sarais aconteciam dia de domingo e às vezes no sábado. E aí esse sarau reúne vários escritores de Salvador famosos, que já têm livro. E aí eu começo a entender outro estilo de poesia, que é a poesia de paisagismo, a poesia erótica, a poesia romântica. E aí começo a fazer amizade com o poeta Valdec, começo a participar de outros sarais. E aí eu vou para o primeiro sarau, que foi o sarau da Onça. E lá é totalmente tipo assim, aberto para o público. A galera faz lá a poesia sem, tipo assim, precisar estar tendo aquele fonograma de regra, não. Você chega lá, dá seu nome, o cara te chama, você recita para o público. E lá eu começo a ter mais acesso com outros escritores. Foi onde eu conheci o parceiro Edson e fiz essa parceria de estar indo por dentro dos coletivos fazer poesia. E aí o Sarau da Onça, ao decorrer do tempo, juntamente com o Valdec,
reúne 36 sarás de poesias em Salvador e faz a publicação do primeiro livro de poesia que é chamado Poetas Periféricos, onde a gente reúne 36 sarás dentro desse livro, né? Porque ali tem vários autores. E aí eu escrevo uma poesia através de um coletivo que eu faço parte, que é chamado Coletivo G13, que é um coletivo de poesia que surge no tempo da ditadura militar, onde os caras ocupavam as praças públicas para fazer poesia. O Josué Ramiro e entre outros autores que iam, se juntavam na Praça do Campo Grande, que é uma das maiores praças de Salvador, para estar fazendo poesia na praça pública. E no tempo da ditadura, tipo assim, você se manifestar enquanto autor, você acabava correndo um risco da polícia te prender ou até mesmo bater em si, alguns até eram torturados. E aí eles começam a fazer poesia em praças públicas. Aí em meados de 2016, eu começo a conhecer essa galera toda aí, participar dos tarais. E aí ele me chama, né? Lázaro, você não vem para o nosso coletivo G13. E aí é meio que uma responsa muito grande, porque é um coletivo onde os caras já têm uma longa caminhada na poesia, onde já tem, tipo assim, livros publicados. E aí eu começo a entender mais de poesia. E aí a gente começa a fazer o Café com Poesia todo domingo, em uma praia de Salvador, que chama Praia do Flamengo, onde a gente se reúne com vários autores, faz o Café com Poesia. E lá tem a distribuição do café da manhã para quem chega para ouvir poesia. A gente faz essa distribuição e faz um recital de poesia com música ao vivo. E aí a gente começa a conhecer outros autores. E bater papo, fazer amizade. E aí eu faço amizade com ele, vou para o escritor, começo a pegar amizade com uma amiga minha chamada Aldelina Maciel, que é uma das grandes escritoras, autora de 3 livros, super importante, que ela começa a me dar seu livro para me ler. E aí eu começo a entender um pouco mais da questão da publicação de livro, porque surge a minha vontade de pegar o meu livreto, que é chamado Ainda Sou Poesia, que é um livreto onde eu pego 4 poesias minhas e faço o livreto. E aí eu começo a ler esse livro dela, ela vai lá, me dá o livro dela, que é O Abraço da Esperança, se não me engano, foi o primeiro livro que ela me deu de poesia. Eu comecei a ler esse livro, entender mais, e aí tentar juntar minhas poesias para poder publicar meu primeiro livro. Aí eu pensei, pô, já fiz um cordel que chama Ainda Sou Poesia, então vou reunir todas as minhas poesias agora que eu tenho, juntamente com outras pessoas que vieram me ajudando a entender como é que escreve a poesia erótica, romântica. E aí começo a fazer o meu primeiro livro de poesia, chamado Ainda Sou Poesia, que a gente vai estar mostrando a capa dele. Foi uma capa feita com o parceiro Renato, né, que me ajuda quando eu estou com dificuldade, tipo assim, na questão de criar arte. Eu sempre chego pro mano e falo, pô, mano, me dá uma ajuda aqui, que eu estou pensando em fazer um livro. E aí o cara chega na humildade e fala, não, Lázaro, vamos fazer o livro. A gente senta, se reúne, e aí começa a pensar nas artes do livro, ele começa a me ajudar ali a montar o livro, e aí ele faz toda a arte gráfica do livro e dá um encorpamento ao livro. E aí esse livro reúne 50 poesias minhas. E aí depois eu converso com a Aldelina Maciel, que é minha amiga, e aí ela vai e fala, Lázaro, eu vou te ajudar. Aí eu peço a ela para poder fazer a correção do livro. Só que ao decorrer, ela não tem, tipo assim, esse tempo todo para estar fazendo a correção. É um dia que ela vai e pede a filha dela para fazer a correção do livro. E a filha dela fez essa correção do livro sem me cobrar nada. E aí eu consigo pegar esse meu livro todo e fazer ele acontecer. E aí, com a arte do Renato, a gente pega as poesias que está escrita e começa a botar a arte juntamente com a poesia ali, é onde a gente forma a capa do livro e a gente aí começa a fazer o livro a dar certo. E esse livro hoje, né, está pronto já a ser impresso. A gente está tentando aí conseguir recursos para estar fazendo a impressão do livro, chamado Ainda Sou Poesia. É um livro com 50 poesias eróticas, românticas, que não tem totalmente uma definição sexual, é para todos os públicos, porque a gente não focou muito em pegar o livro
e botar, tipo assim, voltado para uma única pessoa. Não, o livro ele não tem, tipo assim, uma definição sexual, podemos dizer. É um livro onde você vai ler e vai se identificar, seja você LGBT, seja você homem ou mulher. É um livro que ele fala de amor, de erotismo, de sensações. E aí eu pego uma poesia minha, que foi a minha primeira poesia erótica, que é Te amo de uma forma que minhas palavras não conseguem explicar. A repleta magia e perfeição, de algo que faz minhas pernas tremer, meu coração mais forte bater. Momentos de mais puro prazer é que eu me pego pensando em você, na complexidade dos teus gemidos ao pé do meu ouvido, me ensinando a arte de gozar. E só teu corpo sobre o meu corpo consegue realizar. E aí eu pego essa poesia e começo a entender que eu tenho, tipo assim, condição real de fazer poesia erótica. E aí eu faço essa poesia erótica, a primeira, e aí começo a estudar mais a fundo no YouTube, como fazer poesia erótica. Aí começo a ouvir ali a questão da construção. Aí leva essa poesia para um sarau, pergunta às pessoas que já escrevem, a galera fala, não, cara, essa poesia tá muito boa, mas tenta botar mais sensação na sua poesia. E aí eu começo a assistir vídeos. É onde eu conheço um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que é um dos grandes filmes, né, de poesia, que lá ensina muita coisa para você que quer ser autor, escritor. Eu te aconselho a assistir esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, e lá você vai ver o que é poesia de fato. E, tipo assim, ele quebra meio que o tabu da sociedade, que é um professor que vai dar aula aos alunos ali, e aí ele, em vez de ensinar o português, tipo assim, como um pede, né, para ser ensinado de baixo para cima pelas autoridades, não, ele começa a ensinar a poesia, a desconstrução, e ali começa a surgir várias indagações de autores que está ali, seus alunos. E aí ele pergunta para os alunos, o que é que vocês querem ser? Um diz, eu quero ser médico. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí ele começa a trazer a poesia, ensinando que, tipo assim, a poesia transita por todos esses caminhos. Porque você pega o renascentismo, pega a poesia de paisagismo e traz à tona. E aí eu assisto esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, e começo a entender mais um pouco de como fazer poesia, de como, tipo assim, não ter vergonha de estar botando suas sensações na escrita. E aí eu faço essas minhas poesias, junto tudo, ao decorrer do tempo, eu começo a recitar ela dentro dos ônibus, como eu falei, em praças públicas, conheço outra galera que me chama para fazer parte do Fórum Sócio Mundial de Salvador, que foi uma amiga minha, que é médica, e aí ela me chama, Lázaro, por que você não vai fazer parte do Fórum Sócio Mundial? E aí eu vou para esse Fórum Sócio Mundial, começo a conhecer outra galera do hip hop lá, e aí a gente fica responsável por fazer um circuito onde a gente vai apresentar o hip hop no Fórum Sócio Mundial. E aí a gente faz essa união, começa a apresentar, e foi através daí que eu tive a oportunidade de conhecer a minha namorada Maria Vani. E aí ela me traz para Palmas Tocantins, eu começo a conhecer a galera daqui do hip hop, pesquiso lá grupos de rap de Palmas Tocantins. E aí eu acho um link, né? Através desse link eu entro num grupo de WhatsApp aqui onde tem a galera, o Eval, o Tato, o Lucas Sten, a Rosana. E aí começo a entender o cenário do hip hop em Palmas Tocantins. E aí os caras falam pra mim, pô, Lázaro, a gente tem uma casa do hip hop aqui na Aureni. E aí eu ficava naquela dúvida, pô, como é que eu vou pra um lugar que, tipo assim, eu não conheço, não sei nem onde é que pega onde. E aí a gente batendo papo, eu sou chamado para ir para um evento, foi um evento lá que aconteceu em uma praça pública, onde eu conheço o parceiro Lucas, e a gente começa a bater papo, e aí ele me chama para ir para a Batalha de Rima, na Praça dos Povos Indígenas, que está acontecendo, tipo assim, dia de sábado. Aí eu começo a colar nessa batalha, aí a gente bate papo, faz amizade lá, conheço outras pessoas, e aí no domingo o Lucas passa por mim e fala, pô, velho, eu tô indo lá na casa do hip hop, na Ureni 3. Eu falo com ele, pô, velho, eu vou lá mais você. Aguenta aí que eu vou em casa e volto. Aí, pego o dinheiro do transporte, vou mais ele, e aí começo a conhecer essa galera.
e colar e entender o cenário do hip hop em Palmas, que já existe há muito tempo. E aí começa a criar aquele vínculo de amizade. E aí eu começo a vir para as batalhas de rima aqui em Palmas, Tocantins, a primeira na Praça dos Povos Indígenas, e aí a gente vai para outra lá na Aldeni, que é feita pelo Cidade Perifa, juntamente com o Tato, o Eval. E aí eu começo a entender das batalhas aqui. E depois sou convidado pela Maria Vani para estar fazendo parte do CEP, que é um Centro de Educação Popular, onde eles dão aula para jovens de periferia, com a intenção de estar levando, né, a educação como um meio de transformação. E aí, através do CEP, é que eu começo a dar aula lá de poesia para a galera. E aí, eu dou aula para esses jovens lá toda sexta-feira, de 7 às 9 horas da noite. A gente começa a fazer essas aulas de poesia com os jovens de lá. E aí, através dessas aulas de poesia, a gente junta a caixa de papelão e faz um livreto com as poesias escritas. E aí eu vejo que lá, tipo assim, tem dois jovens que começam a se destacar na poesia, que é o Kennedy e a Ana Carolina. São dois jovens que fazem a poesia muito boa. Pelo pouco tempo que eu ensinei a eles, eles conseguem escrever. Só que, tipo assim, tem um pouco de timidez em estar se apresentando em público. E aí a gente começa a trabalhar a questão corporal deles para poder se apresentar sem medo. E aí é onde a gente vai para o nosso primeiro sarau, podemos dizer assim, que é o Abraço ao Taquaruçu. E lá eles têm a oportunidade de estar recitando a poesia deles e eu a minha. E aí a gente faz essa apresentação, eles começam a recitar e tomar mais gosto pela escrita. Assim, hoje eles devem ter 5 a 6 poesias escritas ao decorrer desse tempo, se não tiver mais, porque a pandemia acabou meio que atrapalhando esse processo de estar indo dar aula, porque como o coronavírus, a gente não tem como se reunir, a turma de alunos ali está fazendo essas aulas acontecer. Aí meio que paralisa o projeto. E aí, volta e meia, eu bato papo com eles, tipo assim, quando eu vejo eles em algum lugar, a gente bate papo, fala um pouco. Só que a gente está esperando passar esse processo da pandemia para poder se reunir de novo e começar nossas aulas de literatura no Parque da Praia. E é um projeto, né, importante porque os meninos lá, tipo assim, começam a participar, a gente começa a levar o Cine Debate, onde a gente leva filmes, pipoca, faz um lanche ali coletivo, e através desse lanche coletivo é que a gente assiste o filme, a gente debate, e aí eu começo a perceber que eles têm um senso crítico para determinadas coisas. Que a nossa intenção, na verdade, é fazer com que eles reflitam um pouco, comece a ter a questão do respeito pelo pai, pela mãe, pelo ambiente ali onde ele mora. E aí a gente leva esses filmes para poder eles entender e refletir a questão do meio ambiente, que é onde ele começa a fazer a poesia, que fala do meio ambiente, que foi o aluno Kennedy que fez essa poesia. E aí ele vai para o Abraça Taquaruçu, que é um projeto importante na questão do meio ambiente, faz essa poesia e a galera fica impressionada. Tipo assim, um menino que chega e faz uma poesia com toda aquela temática sem fugir. E aí ele fez essa poesia de forma plena, sem precisar perder, entendeu, o seu tempo. E aí, quando ele começa a fazer essa poesia, a gente começa a entender que, de fato, ali tem grande talento. Esses meninos têm uma grande importância para mim, porque hoje eu vejo que, assim como eu, eles precisavam só de uma oportunidade para estar crescendo nessa questão. Então, muitas das vezes o que falta é um pouco de incentivo para a galera a fazer poesia. E aí fazer poesia é você transitar ali pelo meio do público, fazer poesia, tipo assim, com grandes autores que estavam ali sem perder a vergonha. E ali tinha muitos nomes naquele Abraço Taquaruçu de cantores famosos. E a gente abre com a poesia. E aí o que é que eu percebo? Que dentro desse contexto todo, os meninos pegam e fazem sua poesia ali, sem fugir do tema, se diverte e aí começa a escrever, é o que empolga outros a querer participar do projeto. Quando a gente fala, fulano foi lá e recitou sua poesia e o povo gostou dessa poesia dele. E aí os outros começam a despertar o interesse. Ah, então eu também quero participar, bota meu nome aí, bota meu filho.
E aí a gente cria esses vínculos de amizade com os jovens da periferia, onde eles vai lá e faz suas poesias sarais. Hoje eles têm autonomia suficiente, eu acredito, para escrever suas poesias, sem precisar meio que da minha ajuda, porque a base toda eu ensinei a eles como é que escreve, onde é que está o som da palavra que casa uma com a outra, e eles aprenderam isso. Que é tanto que estão escrevendo diariamente suas poesias ali. E aí sempre eles estão me mostrando, né? A poesia, um deles chega e fala, Lázaro, eu fiz essa poesia aqui, o que, é que você acha? Aí eu vou e falo, não, acho que você tem que botar essa rima aqui porque combina mais com essa. E aí sempre respeitando ali, eles vai e faz aquilo, né, que é dito. Ah, mas vou rimar o que com isso, professor? Tipo assim, o cara ele vai lá, escreve a poesia dele, dor. Aí eu falo, tenta falar um pouco de amor, porque rima com dor. E aí a gente mistura meio que as rimas com o casado, o som das palavras, onde eles conseguem pegar isso rapidamente e fazer com que a poesia seja escrita. E os pais dele e as mães deles começam a parabenizar, né? Porque, tipo assim, ver seus filhos escrevendo poesia, se dedicando a ler mais livros. Lá a biblioteca, tipo assim, ficava fechada, eles começam a querer estar pegando livro na biblioteca para estar lendo. Então, acredito que a poesia ela sempre vai estar incentivando a juventude. Ela pode ser uma válvula de escape para toda a questão da problemática social que é enfrentada nas escolas públicas, tipo assim, a questão da evasão escolar. Muitas das vezes porque a escola usa uma metodologia de ensino muito atrasada. E aí a gente precisa discutir essa metodologia de ensino no dia a dia. Por que não levar a própria poesia para dentro da escola, onde a gente vai pegar um exemplo, uma letra de rap e dizer que ali é poesia? Você pega a letra toda, faz uma análise do contexto e começa a discutir aquilo com o aluno dentro da sala de aula. E aí o aluno vai entender que o que ele escuta muitas das vezes é poesia. Se ele pegar uma música do Racionais MC, tem a poesia ali no meio, tem a questão da história ali no meio. E vai incentivar esses alunos a estar estudando. Você pode pegar um exemplo, uma música do Racionais MC, daí um filme, uma negra, uma criança nos braços, solitária, na floresta de concreto e aço. Vejo, mais uma vez, o rosto na multidão. A multidão é um rosto tem corpo e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga-caia, a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando, a cena vai. Mais um bastardo, um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei que sozinho você não aguenta, mas você disse que era assim. Admito, seus carros é bonito. Não tenho internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu tô um pouco. Tipo assim, só dentro dessa poesia você pega o tanto de contexto que ela tem. O Mano Brown, quando escreve essa música, ele fala um pouco da questão da periferia não ter acesso à tecnologia, da questão do preconceito sofrido enquanto homem preto e da questão da mulher preta também ser abandonada pelo seu esposo e ter que estar criando seus filhos sozinho ali. E aí, se você traz todo esse contexto, você meio que faz uma narrativa da vivência de um morador de periferia. Então, o que eu digo nessa questão? É uma poesia de vivência. Eu acho que, tipo assim, você falar de literatura é você falar de vivência. Não adianta você estar querendo pegar para um menino e estar querendo ensinar ele a ler, tipo assim, Carlos Drummond de Andrade. Ele não vai ter muito interesse pelaquilo. Eu acho que o ideal de você fazer poesia é você pegar as coisas atuais do momento que está ali, as músicas, e muitas das vezes está fazendo sucesso e tentar trazer aquilo, ver onde é que está a poesia naquela música, onde é que tem poesia aqui nessa música. Vamos analisar tipo assim, o que é que essa música fala. E aí pega ali e dá aula de português. Ah, isso aqui tem uma rima, ó. Rima esse som, tipo, coração, sensação, emoção, razão. E aí você vai ver que na música tem palavras que vai poder ensinar o aluno a estar estudando o significado dela. Porque quando o cara ele começa a ler poesia, ele começa a querer entender o que é que aquela palavra está dizendo ali. Ah, eu vou, tipo assim, senhor de engenho.
O que é senhor de engenho? Tipo, o cara que não conhece, que é o dono lá, né, da Casa Grande. E aí a gente pega isso e faz com que o moleque vai estudar um pouco de história. Ele vai entender o processo de escravidão, quando ele começa a pegar essa música do Racionais e ter o senso crítico. E quando o Mano Brown faz outra crítica, que é a questão, tipo assim, atrasado eu tô um pouco, eu admito, seus carros é bonito, não tenho internet, videocassete. Isso aí, tipo assim, é um meado, né, que nossa vida que teve essa dificuldade de você ter acesso de fato a um computador da hora, um celular da hora, a internet. Hoje, tipo assim, se popularizou, só que uma grande quantidade de pessoas ainda não tem acesso a essa internet, esse carro da hora, esse celular da hora, e aí a gente pergunta assim, mas essa música retrata a realidade da periferia. Mas como é que eu vou trazer isso para dentro de sala de aula? É uma música que é pesada. Só que se você for pegar a metodologia dela, tem história, tem rima, tem métrica, tem literatura. Então são coisas que os professores têm que estar pegando e trazendo para dentro de sala de aula. E aí eles trazendo isso para a sala de aula, a gente consegue fazer com que o aluno tenha mais interesse pela literatura. E é super importante você fazer isso. Porque quando você faz isso, você dá um encorpamento maior ao aluno. Você faz com que ele comece a estudar, a buscar mais. E grandes autores que eu aconselho você, tipo assim, enquanto o professor está levando para a sala de aula, é o próprio poeta Gog, o Fábio Braga. Se você pegar o Rapadura, a música dele é totalmente nordestina, tem um contexto de literatura, de cordel muito forte, que dá para ser estudado em sala de aula. O Renan do Inquérito mesmo é um dos grandes autores que vale a pena você estar pegando e levando para a sala de aula. Então é isso, a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco de poesias. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo aí. Nós da Casa do Artesão, juntamente, estamos agradecendo a você que tirou um tempinho para estar vendo esse vídeo. Valeu?